amigos, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Estamos aí na nossa segunda aula do curso As Pessoas no Código Civil de 2002. Eu sou a Mônica Queiroz, sou professora de Direito Civil e estamos trabalhando aí as pessoas neste código, no novo Código Civil de 2002. Conto hoje com a presença aqui da minha amiga Carolina, de Belo Horizonte, o meu amigo Cláudio e a minha amiga Adi Cássia. É um prazer imenso tê-los aqui hoje. Vamos lembrar aos meus amigos de casa ainda o e-mail do programa para dúvidas, sugestões, fiquem à vontade em enviar aí pra gente no e-mail saberdireito@stf.jus.br. Repito, o e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Apenas peço a gentileza aos meus amigos de casa que indiquem lá, a pergunta é para a professora Mônica Queiroz, do curso As Pessoas no Código Civil de 2002. Muito bem, meus amigos, na aula passada nós cuidamos da pessoa natural, iniciamos o assunto pessoa natural, vimos que toda pessoa natural apresenta personalidade jurídica, vimos quando é que se inicia e quando é que termina a personalidade jurídica da pessoa natural. No nosso encontro de hoje, nós vamos cuidar dos atributos da personalidade. Quero lembrar aqui hoje os 4 atributos da personalidade, que são eles. O primeiro, o nome civil. O segundo, que é o estado civil. O terceiro, que é o domicílio. E o quarto e último, que é a capacidade. Percebam bem que nós vamos estudar os atributos da personalidade na aula de hoje. E a gente começa nesse momento cuidando do nome civil. Se buscarmos um conceito para o nome civil, podemos muito bem dizer que o nome civil designa a pessoa, individualizando-a na sociedade e indicando a sua procedência familiar. Repito, o nome civil designa a pessoa, individualizando-a na sociedade e indicando a sua procedência familiar. Ponto. A disciplina legal do nome civil está aí agora no Código Civil de 2002, nos artigos 16 ao 19. Então, Código Civil de 2002, artigos 16 ao 19. Porém, são poucos os artigos no Código Civil. E o assunto é complexo. E daí que, para cuidar mais ainda no nome civil, nós já tínhamos uma lei de 1973, a Lei 6.015, que é a famosa Lei de Registros Públicos. Então, percebam que a Lei de Registros Públicos, chamada de LRP, né? Lei de Registro Público, Lei 6.015 de 73, também traz uma disciplina aí para o nome civil. Muito bem. Apresentada a disciplina legal do nome civil, podemos já de uma vez analisar o que o Código Civil diz para a gente sobre esse primeiro atributo da personalidade, que é o nome. O artigo 16, que é o artigo que inaugura aí o tema nome civil, ele chega nos informando que toda pessoa tem direito ao nome. É a primeira parte do artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome. E daí que vamos dizer, claro que toda pessoa tem direito ao nome. Sabe por quê, meus amigos? Sabe qual que é a natureza jurídica do nome? O nome é, antes de tudo, um direito da personalidade. Tanto que se você for procurar a disciplina do nome no Código Civil, que está lá entre os artigos 16 ao 19, esses artigos residem dentro de um capítulo, que é um capítulo cujo título é Dos Direitos da Personalidade. Então, na aula passada, a gente chegou a mencionar que direitos da personalidade são aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais. E eu me lembro que eu mencionei como exemplo honra, imagem, integridade física. E agora me lembro de mais um direito da personalidade, o nome. Então, o nome, você já sabe, é um direito da personalidade. E exatamente porque é direito da personalidade, o artigo 16 já começa dizendo: toda pessoa tem direito ao nome. O 16 ainda vai dizer mais pra gente. O 16 vai dizer assim: nele compreendidos, ou seja, no nome compreendidos, um prenome e um sobrenome. O que eu quero dizer a vocês é que todo mundo tem direito ao nome. E no seu nome aí deve existir pelo menos esses 2 elementos. Pelo menos esses 2 elementos. Que são os elementos que a gente chama de elementos essenciais. O prenome e o sobrenome. Mas o que é prenome e o que é sobrenome? Exemplo, o meu nome é Mônica Queiroz. O meu prenome é Mônica. O meu sobrenome é Queiroz.
Percebam que por meio deste sobrenome, Queiroz no meu caso, você vai indicar a sua procedência familiar. Foi por isso que no conceito de nome civil, eu havia dito a vocês que o nome civil designa a pessoa, individualizando-a na sociedade e indicando a sua procedência familiar. Muito bem. Mas a questão que surge neste momento pode ser que no nome daquela pessoa estejam presentes outros elementos. Conheço o prenome, conheço o sobrenome. Já lembro aos meus amigos um detalhe. O sobrenome pode ser chamado aí por outros termos. Você pode chamar o sobrenome, sabe de quê? Apelido de família. Inclusive, essa é a terminologia mais utilizada pela Lei 6.015. Apelido de família é o mesmo que sobrenome. Ou então patronímico. Patronímico. Mas já lembro aos meus amigos, uma pequena observação sobre essa terminologia, patronímico. Se estamos estudando um direito civil constitucional, orientado pela Constituição Federal de 88, já lembro a vocês que afastem essa terminologia, patronímico. Vocês sabem que patronímico é o mesmo que sobrenome, mas evitem utilizá-la no dia a dia. Sabe por quê? Em virtude do conteúdo machista que essa terminologia apresenta. Então percebam bem que vamos dizer sobrenome ou apelido de família. Assim vai ficar melhor. Muito bem. Conferido isso aí, como eu estava dizendo, pode ser que no nome da pessoa existam outros elementos. Quais seriam esses outros elementos? São os chamados elementos contingentes. Pode ser que no seu nome você apresente lá uma partícula. Um da Silva, de Andrade, dos Reis, dos, isso é tudo o quê? Partícula. E no seu nome podem existir partículas. Lembro ainda que no nome de algumas pessoas existe um outro elemento que a gente denomina de agnome. Agnome. O que seria o agnome? Meus amigos, se formos buscarmos um conceito para o agnome, escreve com G mudo, agnome. O agnome, a gente pode dizer, é aquele elemento secundário do nome, um elemento secundário do nome, que distingue duas pessoas de uma mesma família. Exemplos de agnome, esse elemento secundário do nome que vai distinguir duas pessoas de uma mesma família. Exemplos: Júnior, filho, neto, sobrinho, isso é tudo agnome. Percebam bem, o Pedro Henrique da Silva Neto. Ainda bem que tem o neto no nome dele, sabe por quê? Porque você não ia conseguir distingui-lo do seu avô, que é o Pedro Henrique da Silva. Então perceba bem que o agnome chega para distinguir duas pessoas de uma mesma família. Muito bem. Ainda lembro aos meus amigos que o Código Civil de 2002 traz um termo aí até muito conhecido das pessoas no dia a dia, que é o chamado pseudônimo. O pseudônimo está presente no Código Civil de 2002 e ele está no artigo 19, pseudônimo, artigo 19 do Código Civil de 2002. O pseudônimo, nós podemos conceituá-lo da seguinte maneira: o pseudônimo é aquela designação que a pessoa utiliza para o exercício de sua atividade profissional. Então, pseudônimo é aquela designação que a pessoa utiliza para o exercício de sua atividade profissional. O pseudônimo, nós sabemos muito bem, ele é muito utilizado no meio artístico, né? Os artistas lançam muito mão de pseudônimos. Um exemplo a gente pode lembrar da brilhante atriz Fernanda Montenegro. Este não é o nome da atriz Fernanda Montenegro. O nome dela é Arlete Pinheiro. O nome verdadeiro daquela atriz é Arlete Pinheiro. Percebam que Fernanda Montenegro é um pseudônimo que ela utiliza. Se já sabemos o que é o pseudônimo, pergunto a vocês: o pseudônimo merece proteção? Ele é protegido? Ora, como eu já havia adiantado, o Código Civil menciona o pseudônimo. E menciona no artigo 19, quando ele chega com a seguinte informação: o pseudônimo, adotado para atividades lícitas, goza da proteção que se dá ao nome. E é nesse momento que surge a seguinte indagação: ora, mas o Fernandinho Beiramar ficou ofendidíssimo. Ofendidíssimo porque utilizaram o pseudônimo dele. Pergunto: será que ele poderá manejar alguma medida judicial? Ele pode reclamar? Resposta: não. Por que não? Porque percebam que o pseudônimo, no artigo 19 do Código Civil, ele merece proteção. Mas desde que ele seja utilizado para atividades lícitas. Vamos ler mais uma vez? O 19 diz o seguinte: o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá
ao nome. Muito bem, parece que alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, professora, há possibilidade de mudança no nosso ordenamento jurídico do nome? Bom, a minha amiga Adcássia, ela está perguntando, bom, a pessoa nasceu com um nome, não é isso, Adcássia? E a pessoa está querendo modificar este nome. Seria isso possível no nosso ordenamento? Bom, Adcássia, o que eu te esclareço é o seguinte, existe um princípio que orienta o nome no nosso ordenamento jurídico. Que princípio que é esse? É o princípio da imutabilidade do nome. A denominação já fala tudo. Princípio da imutabilidade do nome. É que o nome não pode sofrer modificação. Imagine, você nasceu, foi registrado ali com aquele nome. Ah, amanhã eu quero mudar de nome. No outro dia, um mês depois, eu quero mudar de novo. 3 anos depois, não quero mais esse nome, enjoei. Não, não pode. Prevalece no nosso ordenamento o princípio da imutabilidade do nome. Só que nós vamos ter, em algumas situações especiais que chegam afastando esse princípio, atenuando esse princípio, relativizando esse princípio. Então nós vamos estar diante de algumas exceções. Daí que, em virtude dessas exceções, alguns doutrinadores até preferem chamar este princípio, não chamam esse princípio de princípio da imutabilidade do nome. Alguns doutrinadores o denominam de princípio da inalterabilidade relativa do nome. Alguns doutrinadores preferem dizer assim, exatamente lembrando o seguinte, espera lá, podem existir algumas situações em que o nome poderá ser modificado. Então, respondendo a sua pergunta, Adcássia, o nome pode ser modificado? Em princípio, prevalece o princípio da imutabilidade do nome. Porém, excepcionalmente, ele pode sim estar sujeito a algumas modificações. A questão que surge é, quando poderia haver a modificação do nome? Meus amigos, se eu fosse começar a falar aqui de quais seriam as situações em que o nome poderia ser modificado, eu ficaria aqui seguramente até amanhã falando. Mas o que acontece é que eu posso dar um breve resumo do que há de mais importante sobre a possibilidade de modificação do nome no nosso ordenamento jurídico. E o que eu posso dizer a vocês é que, vamos cogitar de um seguinte exemplo. Imaginem que o João, ele tem 18 anos. Aquele rapaz, aquele adolescente, aquele jovem, né? Ele se chama João, ele tem 18 anos, porém ele não quer ser chamado de João. Ele quer se chamar Pedro. Pergunto, ele tem esse prenome João. É possível a modificação do prenome dele de João para Pedro? Ele tem 18 anos. Resposta, pasmem. Sim. Sim? Como, Mônica? Por que é possível? O João aos 18 anos, como que isso vai acontecer? Meus amigos, é que há uma regra não muito conhecida na prática. É o artigo 56 da Lei de Registro Público, Lei 6.015. O artigo 56 da Lei 6.015 de 73, ele fala pra gente que no primeiro ano após completada a maioridade, então digo, dos 18 aos 19, no primeiro ano após completada a maioridade, é possível a modificação do nome de uma pessoa, mas desde que não sejam atingidos os apelidos de família. Então ele não pode atingir os sobrenomes que ele já tem. Muito bem, então ele pode mudar de João para Pedro? Pode. E como que isso será feito? Vou contar para vocês. Mais simples do que vocês imaginam. Será feito extrajudicialmente, via cartório. E digo-lhes mais, não é necessário apresentar um motivo. Percebam, de fato o João nem tem motivo. O nome dele é um nome bonito, um nome respeitado, João, e de repente ele quer se chamar Pedro. Ele não tem motivo para modificar o seu nome. Porém, a lei traz essa possibilidade ao João, no primeiro ano após completada a maioridade, de requerer extrajudicialmente, via cartório, a modificação do seu nome, e nem precisa justificar, apresentar a justificativa do porquê que ele quer mudar o seu nome. Percebam bem que essa possibilidade está no 56, artigo 56 da Lei 6.015. A questão é, completou 19 anos, e aí, pode mudar? Bom, vou responder a vocês. Se você já completou 19 anos e aí pretende mudar o seu nome, ixi, a coisa vai ficar mais difícil. Sabe por quê? Porque após os 19 anos é necessário o manejo de uma ação judicial. O que eu quero dizer é que após os 19 anos é possível a modificação do nome, mas desde que seja judicialmente. Ainda digo-lhes mais, motivadamente. Você terá que apresentar um motivo. Então o João mesmo, ele iria se frustrar se ele fosse pedir para mudar o nome dele de João para Pedro, porque ele não tem motivo. É necessário, então, após os 19 anos, que essa mudança ocorra judicialmente e seja motivada. Alguns exemplos de motivos que podem ser lembrados aqui, os mais comuns. Vou lembrar os mais comuns. Um nome vexatório. A pessoa entende que ela tem um nome vexatório, ela não gosta do nome dela. Ela pode tentar modificar o seu nome? Resposta, pode.
Segundo, isso é um nome. Isso é um motivo. Segundo, um nome que apresente um erro de grafia evidente. O nome, quando foi grafado, logo lá, quando o sujeito foi registrado, apresenta um erro crasso, uma erronia, né, que a gente chama. E aí é possível também? Sim. Outro exemplo. O sujeito, ele tem um nome grafado em língua estrangeira. Por exemplo, o sujeito se chama John. O John pode pedir a tradução desse nome. Ele quer se chamar João. Ele está no Brasil, ele quer se chamar João. Quer ser chamado de João. Então percebam bem que lembrei de alguns motivos mais comuns que a gente encontra na prática. Possibilidade de modificação do nome. Muito bem. Com isso, a gente fecha aí as linhas gerais que nós gostaríamos de passar aqui sobre o nome civil. Vamos agora, meus amigos, para o segundo atributo da personalidade. E o segundo atributo da personalidade é cuidar do estado civil. O que é o estado civil? O estado civil, nós podemos conceituá-lo da seguinte maneira: estado civil é o conjunto de qualidades, estado civil é o conjunto de qualidades que indica quem é aquela pessoa na sociedade. Conjunto de qualidades que vai indicar quem é aquela pessoa na sociedade. E daí que já lembro aos meus amigos que o estado civil no nosso ordenamento, ele apresenta uma tripla aferição, 3 aferições para o estado civil. Nós vamos ter aí uma primeira aferição do estado civil, que é a aferição política do estado civil. Mas nós vamos ter uma outra aferição do estado civil, que é a aferição familiar do estado civil. Uma terceira e última aferição do estado civil pode ser lembrada ainda, que é a aferição individual. Então, as aferições do estado civil são política, familiar e individual. Olhando para a aferição política. Na aferição política do estado civil, conto a vocês que busca-se saber quem é aquela pessoa no país em que ela se encontra. Quem é aquela pessoa no país em que ela se encontra. Então, por exemplo, você está no Brasil? Sim, você é o quê aqui? Você é brasileiro? É estrangeiro? Pode ser brasileiro nato, pode ser brasileiro naturalizado, pode ser até apátrida, não é mesmo? Percebam bem que na aferição política busca-se saber quem é aquela pessoa em relação ao país em que ela se encontra. Mas nós vamos encontrar um estado civil também na aferição familiar. E na aferição familiar, digo a vocês que busca-se saber quem é aquela pessoa dentro da sua família. Dentro da sua família, quem seria aquele sujeito? E digo-lhes mais, busca-se saber quem é aquele sujeito, tanto no que diz respeito ao parentesco, como no que diz respeito ao casamento. Como assim? Parentesco. E aí vem aquela noção de parentesco que todos nós temos. Pega você, pega essa outra pessoa, você é o que em relação a esse aqui? Eu sou filho, eu sou pai, eu sou irmão. Bom, são as relações de parentesco que vocês estudam lá no direito de família. Então é a aferição familiar no que diz respeito ao parentesco. Mas existe a aferição familiar no que diz respeito ao casamento. E a aferição familiar no que diz respeito ao casamento, nós podemos dizer que o estado civil presente no nosso ordenamento, na verdade, ele se subdivide em 5 manifestações. É que o sujeito ele pode ser, número 1, casado. Número 2, solteiro. Número 3, divorciado. Número 4, viúvo. E ainda, número 5, separado judicialmente. Então, o estado civil, na esfera familiar, no que diz respeito ao seu casamento, se você é casado ou não, você pode ser casado, solteiro, divorciado, viúvo ou separado judicialmente. Professora, você está falando de separado judicialmente. Pelo que me consta, em julho deste ano, foi aprovada a emenda 66 de 2010. E essa emenda 66 de 2010, conforme as vozes mais autorizadas aí sobre o assunto, ela fez o quê? Acabar com o Instituto da Separação Judicial. Ela acabou com aquele sistema dual do fim do casamento que existia no nosso ordenamento. Separação judicial e depois o divórcio. A separação judicial agora está afastada. Se queremos o fim do casamento, a solução é única, a solução é o divórcio. Muito bem. Quando eu digo a vocês que
um Estado Civil que existe ainda é o separado judicialmente. Eu não estou falando que eu estou desenterrando a separação judicial, não. Pera lá, cuidado. Não existe a separação judicial mais, conforme a doutrina mais avisada aí acerca do assunto. Então, se você pretende a ajuização de separação judicial, não, você não pode fazer isso. Porém, existem aquelas pessoas que se encontram no Estado Civil de quê? De separados judicialmente. Ainda existem aquelas pessoas que estão separadas judicialmente. E daí que essas pessoas, elas terão que se socorrer agora do divórcio. Terão agora que se socorrer do Instituto do Divórcio. Mas que fique claro que a separação judicial acabou, mas ainda existe o Estado Civil daquele que se encontra separado judicialmente. Muito bem, já lembro aos meus amigos de casa que a gente ainda vai ter uma terceira aferição para o Estado Civil. Que terceira aferição é essa, pessoal? A terceira aferição é a aferição individual. Na aferição individual, a gente olha para 3 aspectos acerca daquele indivíduo. A gente olha para o sexo dele, masculino ou feminino. A gente confere a idade dele. Qual é a sua idade? Ah, mas por que você está querendo saber a minha idade? Não, é porque se você tiver menos de 18 anos, eu vou te dar um tratamento diferente. É assim que funciona. Então eu quero saber a sua idade. E a gente ainda busca saber se aquela pessoa tem sanidade. Você é uma pessoa sã ou insana? Por quê? Não, porque se você não tiver sanidade, eu também terei que te dar um tratamento diferente. Então percebam bem, o Estado Civil, na aferição individual, eu quero saber 3 aspectos daquela pessoa natural. O sexo, a idade e a sanidade, se ela apresenta sanidade ou não. Muito bem. Lembro a vocês que o Estado Civil, então, voltando àquele conceito, o Estado Civil é aquele conjunto de qualidades que vai indicar quem é cada um na sociedade. Percebam que se a gente pegar aqui qualquer um de nós, a gente consegue preencher esse esqueminha que a gente montou, né? Aferição política, familiar e individual, perfeitamente. Porém, no dia a dia, no cotidiano, as pessoas resumem o conteúdo de Estado Civil ao quê? Àquela aferição familiar no que diz respeito ao casamento. Vocês já notaram isso? Você vai a um consultório odontológico, a primeira vez, a secretária está ali fazendo o seu cadastro, a sua ficha, e te pergunta o nome completo, pergunta o seu endereço, o seu telefone, e te pergunta lá, Estado Civil, o que você fala? Casado, solteiro. Mas eu pergunto agora nesse momento, está correta a sua resposta? Ela está, eu diria que no mínimo incompleta. Porque na verdade o Estado Civil é muito mais do que isso que a gente usa no dia a dia. Do que essa aferição comum, né, do dia a dia, que seria só o quê? Aquilo que diz respeito ao casamento. Muito bem, parece que alguém aqui tem alguma pergunta. Meu amigo Cláudio, diga lá, Cláudio. Professora Mônica, o que vem a ser a expressão comumente muito utilizada no direito processual civil, ações de Estado? Muito bem. Pessoal, o meu amigo Cláudio, ele quer saber o que significa aquela expressão. É muito comum mesmo, Cláudio, muito comum nas aulas de direito processual civil. Você deve estar perguntando isso porque você já ouviu nas aulas de direito processual civil um professor falando, olha, isso acontece nas ações de Estado, aquilo outro também nas ações de Estado. E isso não acontece nas ações de Estado, não é mesmo? É verdade. Na verdade, quando o aluno está numa aula de direito processual civil e se depara com essa dúvida, opa, o que seriam as ações de Estado? Primeiro, será que a gente vai encontrar no Código de Processo Civil algum artigo que te informe, são ações de Estado, essa, aquela e aquela outra? Não, não tem esse artigo. E aí é que fica a dúvida. Aí a pessoa vai guardando aquela dúvida ao longo da vida, né? Ah, isso não acontece nas ações de Estado. Mas o que são as ações de Estado? Não, não me pergunta isso, né? Aquele negócio. Mas, enfim, na verdade, se você está com essa dúvida, é porque a sua deficiência não é nem lá em direito processual civil. A sua deficiência é aqui no mundo do direito civil, no direito material. E isso é muito comum, essa dúvida. Por quê? Na verdade, você aí, Cláudio, você vai entender que a ação de Estado é aquela ação que diz respeito a qualquer ponto do seu Estado Civil. Então, quando eu te apresentei que o seu Estado Civil é formado por 3 aferições, aferição individual, familiar e aferição política, qualquer ação que toque em qualquer um desses pontos, você vai chamar de ação de Estado. Vamos para alguns exemplos? Por exemplo, uma ação de naturalização. Isso é uma ação de Estado? Sim, está mexendo lá na aferição política. Uma ação de divórcio é uma ação de Estado? Sim, é uma ação de Estado. Uma ação de emancipação, de interdição, uma negatória de paternidade, você não é o meu filho, ou uma investigação de paternidade, você é o meu pai. Isso tudo está mexendo no parentesco, isso tudo está mexendo no Estado Civil. Então perceba bem, quando na aula de direito processual civil, o professor, por exemplo, falar, quer ver um exemplo? O professor, quando for mencionar lá
a obrigatoriedade de intimação do Ministério Público, que se encontra no artigo 82 do Código de Processo Civil, é comum os professores de Direito Processual Civil mencionarem o seguinte: olha, é obrigatória a intimação do Ministério Público nas ações de Estado. Daí que quando você, depois de formado, está no seu escritório, fazendo uma petição de divórcio, é por isso que é o último ponto lá da petição, você coloca, ó, requer que seja intimado o órgão do Ministério Público, sob pena de nulidade. Por quê? Porque aquilo é uma ação de Estado, a ação de divórcio é uma ação de Estado, portanto, merecedora aí, né, de intimação do Ministério Público. Muito bem. Conferido isso aí, pessoal, nós temos ainda um terceiro atributo da personalidade que aqui vamos nos lembrar, que é o chamado domicílio. Domicílio. Vamos falar especificamente do domicílio da pessoa natural. E já chego contando aos meus amigos que toda pessoa natural apresenta um domicílio. Toda pessoa natural vai apresentar um domicílio. Mas por quê? Porque digo a vocês o seguinte, o instituto do domicílio, este atributo da personalidade, ele existe em virtude de um valor que está por trás dele, qual seja, segurança jurídica. Como assim, segurança jurídica? É que por segurança jurídica nós precisamos saber onde as pessoas irão apresentar os seus domicílios. Qual é o seu domicílio? Eu quero saber. Isso é por segurança jurídica. Então, quando fala em domicílio, primeira coisa que vem à sua mente, um valor que se chama segurança jurídica. Muito bem. Compreendido isso, resta saber qual é o domicílio da pessoa natural. Bom, lembro aos meus amigos de casa que para você responder essa indagação, deverão ser preenchidos 2 requisitos, ou 2 elementos, como queiram dizer. 2 elementos irão formar o domicílio da pessoa natural. Quais são esses elementos ou requisitos? O primeiro requisito é um requisito de caráter objetivo. Um requisito de caráter objetivo ou material. O segundo requisito é um requisito de caráter subjetivo ou psíquico. Então percebam bem, estou tentando descobrir o domicílio da pessoa natural, de uma pessoa natural, de um ser humano. Eu preciso preencher esses 2 requisitos. O primeiro é um requisito de caráter objetivo ou material. E o segundo requisito é um requisito de caráter subjetivo ou psíquico. Vejam bem, meus amigos, qual seria o requisito de caráter objetivo ou material? Conto para vocês. Ele se traduz na própria residência da pessoa natural. A residência é o elemento, é o requisito objetivo que estávamos buscando. Mas lembro a vocês que, meu amigo, não basta você entrar dentro da residência daquela pessoa para você ter entrado dentro do domicílio dela. Quero dizer, não significa que porque você entrou dentro da residência, você necessariamente adentrou ao domicílio dessa pessoa. Porque vamos necessitar, neste momento, da presença de um segundo elemento de caráter subjetivo ou psíquico. É que eu digo a vocês que depois de você entrar dentro da casa dessa pessoa, você vai entrar dentro da cabeça dessa pessoa. Por quê? Porque é exigido esse requisito de caráter psíquico, que se traduz no ânimo de permanecer ali. Ânimo de permanecer ali. Em latim se diz animus manendi. Animus manendi. Então percebam bem que o domicílio da pessoa natural, a gente pode resumir essa informação dizendo, é onde essa pessoa reside com ânimo de permanecer. Esses 2 elementos nós extraímos da redação, exatamente, da redação do artigo 70 do Código Civil. Muito bem, me parece que alguém quer perguntar alguma coisa sobre o domicílio? Ô, Mônica, no caso do andarilho, ele não tem esse ânimo de permanecer. Como é que fica? Qual que vai ser o domicílio? Como é que funciona? Bom, muito boa pergunta, porque, de fato, tem algumas pessoas que estão por aí na sociedade que a gente não vai encontrar, a gente não vai conseguir preencher esse segundo elemento, esse segundo requisito, que é exatamente o ânimo daquela pessoa de permanecer ali. E daí a questão é que a gente não pode nunca dizer que essa pessoa não apresenta domicílio. Um exemplo lembrado aqui pela Carolina foi o andarilho. Mas a gente poderia muito bem lembrar de outros exemplos. Exemplos clássicos mencionados pela doutrina. Por exemplo, o artista de circo, artista circense, cada final de semana está num lugar. O cigano é um exemplo clássico mencionado pela doutrina. De fato, essas pessoas não apresentam ânimo de permanecer. Mas a gente não vai dizer que, então esse sujeito não tem domicílio. Por segurança jurídica ele deve ter. E o Código Civil apresenta a solução. A solução está no artigo 73 do Código Civil. A solução está no artigo 73 do Código Civil, que nos informa que o domicílio
dessas pessoas será exatamente o lugar onde elas forem encontradas. Será o lugar onde elas forem encontradas. Então, respondendo a sua pergunta, Carolina, para aquela pessoa que não apresenta ânimo de permanecer, como o andarilho, o artista de circo, o cigano, essas pessoas deverão ter domicílio? Sim, mas qual será? Onde elas forem encontradas, artigo 73 do Código Civil. Muito bem. Quero saber mais. Se eu já sei que o domicílio ele é formado por esses requisitos, residência, mais ânimo de permanecer, a pergunta que eu tenho aos meus amigos é: uma pessoa pode apresentar uma pluralidade de domicílios? A pessoa reside aqui com ânimo de permanecer aqui, mas depois ela está em outro lugar com ânimo de permanecer lá, depois ela volta para o primeiro local. Meus amigos, conto para vocês. Há no Código Civil a possibilidade de uma pessoa apresentar uma pluralidade de domicílios. Aquilo que nas provas de concurso aparece em domicílio plurimo. É possível? Perfeitamente. Então imagine uma pessoa com ânimo de permanecer em um local, o sujeito tem um apartamento no Rio de Janeiro, em que ele fica ali 3 meses do ano. Ele está permanecendo ali, está ali há 3 meses, mas ele tem um apartamento em São Paulo, e aí ele vai para São Paulo, fica mais 5 meses do ano. Perceba que ele está tendo uma pluralidade de domicílios. Muito bem. Outro viés muito importante sobre o domicílio é lembrar que quando a pessoa ela exerce uma atividade profissional, essa pessoa terá um domicílio próprio para o exercício da atividade profissional. Então perceba bem que, se você exerce uma atividade profissional, para os atos concernentes a essa atividade profissional, existe um domicílio, que é o chamado domicílio profissional. Qual seria? Exatamente onde você exerce a sua profissão. Ainda vou te dizer mais. Se você trabalha em vários locais, em várias cidades, né, em vários municípios, você também está tendo uma pluralidade de domicílio, mas é uma pluralidade de domicílio profissional. Uma dúvida, já esclareço, abro uma janela aí para lembrar, eu noto que as pessoas não têm muita noção do que seria o domicílio. O domicílio é a rua, é o número da casa. O que é o domicílio? Domicílio é o município. É o município, por isso que eu disse, você trabalha em um município, mas trabalha em outro município também, você tem uma pluralidade de domicílio, mas uma pluralidade de domicílio profissional. Muito bem. Vimos até agora que o domicílio da pessoa natural é onde ela reside com ânimo de permanecer. Para quem não tem ânimo de permanecer, será o lugar em que essa pessoa for encontrada. Vimos que uma pessoa pode ter pluralidade de domicílio e vimos ainda que é possível o domicílio profissional, somente para os atos concernentes ao exercício de sua atividade profissional. Muito bem. Compreendido isso, meus amigos, eu não poderia deixar de contar para vocês, nesse nosso encontro de hoje, sobre uma pequenina classificação doutrinária que existe aí acerca do domicílio, muito comumente cobrada aí nas provas de concurso. Você que está ainda na graduação, seu professor lá da graduação, se você faz parte geral, o professor da graduação já pode ter te perguntado ou vai te perguntar ainda, prova de concurso. Que indagação que é essa? Que classificação é essa? É a classificação quanto às espécies de domicílio que nós temos. Bom, eu tenho que lembrar a vocês que existem aí, posso lembrar inicialmente, 3 espécies de domicílio. Existe inicialmente o chamado domicílio voluntário. Existe, em segundo lugar, o domicílio necessário. E, por fim, existe o domicílio de eleição. Ou domicílio de eleição. Então, perceba bem, domicílio voluntário, necessário e de eleição. Vamos por partes. O que seria o domicílio voluntário? O domicílio voluntário é aquele que é escolhido livremente pela pessoa. Domicílio voluntário é aquele que é escolhido livremente pela pessoa. Então, um exemplo. O meu domicílio, meus amigos, é Belo Horizonte. Sabe por quê? Porque eu resido em Belo Horizonte com ânimo de permanecer em Belo Horizonte. Este é o meu domicílio e é o meu domicílio voluntário. Mas, de outro lado, existe o chamado domicílio necessário. E o que é o domicílio necessário? Que de início já lembra, comporta aí sinônimos. Nós vamos chamar de domicílio necessário, ou de domicílio legal, ou de domicílio compulsório, tá? 3 nomes aí para o mesmo instituto. Domicílio necessário, legal ou compulsório. O que é o domicílio necessário, legal ou compulsório? É que eu lembro a vocês que algumas pessoas que estão na nossa sociedade, elas não podem escolher livremente o seu domicílio. Não.
E daí que no que elas não podem escolher livremente o seu domicílio, a lei chega impondo um domicílio a essas pessoas. É o chamado domicílio necessário, o domicílio legal, o domicílio compulsório, aquele que é imposto por lei. A pessoa não escolheu aquele domicílio livremente. Muito bem. Se já entendemos que domicílio necessário é aquele que é imposto por lei, importa saber quem são as pessoas em que a lei impõe domicílio necessário. Essas pessoas, meus amigos, são 5 pessoas, elas estão na redação do artigo 76 do Código Civil. Artigo 76 do Código Civil. Se você conferir comigo rapidamente o artigo 76, você vai conferir lá que apresenta domicílio imposto por lei quem? O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Então são 5 pessoas mencionadas no artigo 76 do Código Civil. Vou repetir. O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Essas 5 pessoas irão apresentar um domicílio imposto pela lei. Elas não podem escolher o seu próprio domicílio. Muito bem. Professora Mônica, depois que eu já memorizei quem são as pessoas que têm domicílio necessário, o que mais que eu tenho que fazer? Você tem que saber qual é o domicílio que a lei impõe para essas pessoas. Já que a lei impõe, qual é o domicílio que a lei impõe para essas pessoas? E a lei vai nos informar, o Código Civil, lá no parágrafo único do artigo 76. Porque o parágrafo único do 76, se você conferir comigo, ele diz assim, olha, o domicílio do incapaz será o do seu representante ou assistente. Oportunamente, aqui nas nossas aulas, no programa Saber Direito, nós iremos estudar a capacidade, iremos estudar quem são os incapazes, e eu vou lembrar a vocês que o incapaz ele vai precisar de alguém para representá-lo ou para assisti-lo. E daí que o incapaz ele tem um domicílio que é imposto por lei, é o do seu representante, se ele tem é um representante, ou do seu assistente, se ele tem é um assistente. Agora, ainda temos como pessoa que apresenta domicílio necessário, o servidor público. Qual seria o domicílio do servidor público? O parágrafo único do 76 diz pra gente que o domicílio do servidor público é onde ele exerce permanentemente as suas funções. Então, onde ele exerce permanentemente as suas funções. Esse é o domicílio imposto pela lei para o servidor público. Temos ainda, como pessoa que apresenta domicílio necessário, o marítimo. Marítimo. Vamos primeiro pelo marítimo. Quem é o marítimo? Marítimo, desde já apresento um conceito a vocês, que esse nome não é muito próximo da realidade, muita gente. Marítimo, meus amigos, já lembro a vocês, é aquele sujeito que trabalha na marinha mercante. Na marinha mercante, com o transporte de pessoas e ou mercadorias, esse é o marítimo, é um sujeito que trabalha na marinha mercante. Eu lembro a vocês que o marítimo, ele também tem um domicílio imposto por lei. Sabe qual que é o domicílio imposto ao marítimo? É onde o navio dele, que ele se encontra ali, estiver matriculado. Onde o navio estiver matriculado. Olha que detalhe interessante. Marítimo é um sujeito que trabalha na marinha mercante, transportando pessoas ou mercadorias. O marítimo é uma pessoa que está atrelada a um navio. E o navio, olha para o navio. O navio, embora seja um bem móvel, porque ele se desloca igual o seu carro, é um bem móvel o navio, ele é tido como um bem móvel sui generis. Sabe por que ele é tido como um bem móvel sui generis, pessoal? Porque o navio, em alguns pontos, ele vai tocar aos imóveis. Como assim os imóveis? Quer ver uma semelhança? Navio tem registro, tem um número de matrícula. Onde que eu quero chegar com vocês? O marítimo, que é o sujeito que trabalha ali na marinha mercante, o domicílio dele é onde o navio está matriculado. Assertiva comum, nas provas de concurso, é lá a indagação. O domicílio do marítimo é onde o navio está ancorado. Falso? Não, não importa. Se o navio está num porto, em outro, em alto mar, o domicílio do marítimo é onde o navio está ancorado e não onde ele está ancorado. Muito bem. Militar. O militar, meus amigos, ele também irá apresentar um domicílio necessário. Porém, quando a gente olha para o militar, nós devemos nos lembrar que o militar, ele poderá ser do exército, ou da marinha, ou da aeronáutica, como bem sabemos, não é mesmo? E daí que o parágrafo único do 76, ele vai dizer pra gente que o domicílio do militar, que é do exército, o domicílio é onde ele servir. Então, olha só, para o militar que é do exército, o domicílio dele é onde ele servir. E o parágrafo único do 76 ainda diz mais. Em sendo da marinha ou da aeronáutica, a sede do comando
a que se encontrar imediatamente subordinado. Então perceba bem que o domicílio do militar, se for do Exército, é onde servir. Em sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando, a que se encontrar imediatamente aí subordinado. Muito bem, meus amigos, chegamos aí à última pessoa que apresenta o domicílio necessário, que é a pessoa do preso. O preso tem um domicílio imposto por lei, e o domicílio imposto por lei ao preso é onde essa pessoa cumpre sentença. Assim diz o final da redação do parágrafo único do 7.6. O domicílio do preso é onde ele cumpre sentença. Você pode dizer onde ele cumpre sentença, ou onde ele cumpre pena, está no mesmo sentido. Este é o domicílio do preso. Mas lembro aos meus amigos que existem algumas prisões para os entusiastas aí, quem gosta de direito penal, você deve estar se lembrando que existem algumas prisões que a gente pode chamar de prisão provisória. Não existe isso? O que é a prisão provisória? Prisão provisória é aquela que não está lastreada em uma sentença com trânsito em julgado. Veja bem, exemplo de prisão provisória: prisão temporária, prisão preventiva. O sujeito, ele está ali preso, sim, mas não há sentença a lastrear aquela prisão, tampouco com o trânsito em julgado. E aí pergunta-se, será que para essa pessoa que está ali sob prisão provisória, eu vou dizer que essa pessoa também tem um domicílio necessário? Resposta, não. O parágrafo único do 7.6 não esclarece muito bem, mas eu vou contar a interpretação mais adequada aqui. O preso a que se refere o parágrafo único do 7.6 é o preso que tenha sentença com trânsito em julgado. É o preso que tem a sentença com trânsito em julgado. O preso, aquele sujeito que está preso, mas que não apresenta sentença com trânsito em julgado, você deverá dizer que essa pessoa apresenta o chamado domicílio voluntário. Ela ainda está lá no mundo do domicílio voluntário. Muito bem. Fechada então essa segunda espécie de domicílio, que é o domicílio necessário, legal ou compulsório, vamos para a terceira e última espécie de domicílio, que é o chamado domicílio de eleição. Você pode denominá-la de domicílio de eleição ou de domicílio contratual. Olha o nome contratual, ficou mais fácil entender, não ficou? O que é o domicílio de eleição ou domicílio contratual? Domicílio de eleição ou contratual, ele geralmente se traduz ali na última cláusula de um contrato, geralmente a última cláusula. E ele está no Código Civil no artigo 78, artigo 78 do Código Civil. Explico. Sabe quando você vai fazer um contrato e você com a outra parte contratante, vocês colocam a seguinte cláusula no contrato: as partes elegem livremente o foro de São Paulo para dirimir qualquer dúvida acerca deste contrato. Vocês estão querendo dizer que, olha, se esse contrato não der certo, se der algum problema, onde que a gente vai brigar? A gente vai brigar em São Paulo. Lá será ajuizada a ação. Então percebam que, na verdade, o chamado domicílio de eleição, ou domicílio contratual, ele vai dar aso, ele vai dar ensejo àquilo que no mundo do direito processual civil você chama de foro de eleição. Muito bem. Conferidas as três espécies de domicílio: domicílio voluntário, necessário ou domicílio de eleição, terceira e última espécie, fechamos esse nosso assunto, domicílio, e vamos para o quarto e último atributo da personalidade, que aqui lembro com os meus amigos, que é exatamente a capacidade. Vamos falar da capacidade. Assunto esse que eu vou começar no nosso encontro de hoje e vamos, claro, terminá-lo até mesmo na próxima aula. É na próxima aula que a gente vai dar continuidade ao estudo da capacidade. Meus amigos, me acompanhem. Capacidade. Quando você vai conferir um conceito de capacidade nos diversos manuais que nós temos, a gente encontra o seguinte conceito para a capacidade. Capacidade é a medida jurídica da personalidade. Capacidade é a medida jurídica da personalidade. Quando chega para a gente esse conceito, a gente já começa a distinguir a capacidade da personalidade. Sabe por quê? Porque quando se fala em capacidade, se fala em medida. Quando se fala em personalidade, eu não falei nada de medida. Sabe o que eu quero dizer para vocês? É que uma pessoa, ela não pode ser mais ou menos pessoa, ter mais ou menos personalidade. Agora, uma pessoa pode ter mais ou menos capacidade. Então perceba bem que
conceito de capacidade que a gente encontra nos manuais. Capacidade é a medida jurídica da personalidade. Exatamente esse conceito quer lembrar pra gente que a pessoa pode ser mais ou menos capaz. Muito bem. Mas para que fique mais claro ainda o estudo da capacidade, é importante que a gente se lembre das duas espécies, as duas manifestações de capacidade que nós temos aí no nosso ordenamento. Existe uma primeira espécie de capacidade que nós vamos chamar de capacidade de direito. Sinônimos? Capacidade de direito é o mesmo que capacidade de aquisição, que é o mesmo que capacidade de gozo. Capacidade de direito é o mesmo que capacidade de aquisição, que é o mesmo que capacidade de gozo. 3 nomes para o mesmo instituto. Mas o que seria a capacidade de direito? Se buscarmos um conceito podemos dizer capacidade de direito é a aptidão para adquirir direitos e contrair deveres. Vou repetir. Capacidade de direito é a aptidão para adquirir direitos e contrair deveres. Já lembro aos meus amigos que a chamada capacidade de direito, essa aptidão para adquirir direito e contrair dever, todas as pessoas possuem. Um bebezinho possui, sim. Uma pessoa muito velha possui. Um sujeito, um doido, um maluco possui. Todo mundo apresenta essa aptidão para adquirir direito e contrair dever. Tanto é assim que o artigo 1º do Código Civil, o primeiro artigo do nosso Código Civil, ele apresenta o seguinte pra gente, a seguinte redação. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Quando esse artigo 1º chega com essa informação, ele está trazendo, em primeiro lugar, a capacidade de direito e te informando que todo mundo apresenta essa capacidade de direito. Mas existe, porém, uma segunda espécie de capacidade, que é a chamada capacidade de fato. E o que seria a capacidade de fato? Capacidade de fato é aquela aptidão para praticar pessoalmente, por si só, os atos da vida civil. Vou repetir. Capacidade de fato é a aptidão para praticar pessoalmente, por si só, os atos da vida civil. Quando eu falo em atos da vida civil, leia-se, por exemplo, celebrar um contrato. Vejam bem que nem todas as pessoas estão aptas para celebrar um contrato sozinhas, pessoalmente. Daí que essa pessoa não vai apresentar a chamada capacidade de fato. Lembro ainda que a capacidade de fato, ela também é conhecida como capacidade de fato, ou capacidade de exercício, ou capacidade de ação. 3 nomes para o mesmo instituto. Capacidade de fato é o mesmo que capacidade de exercício, que é o mesmo que capacidade de ação. Quando a gente se lembra que algumas pessoas não apresentam capacidade de fato, eu digo a vocês que é possível, porém, suprir a falta de capacidade de fato. E nós iremos suprir a falta de capacidade de fato de uma pessoa por meio de um desses 2 institutos que eu irei mencionar agora. É que nós devemos chamar à baila ou o Instituto da Representação ou o Instituto da Assistência. O que eu quero mostrar para vocês é que quando você está diante de uma pessoa que não apresenta a dita capacidade de fato, ou essa pessoa deverá ser representada, ou ela deverá ser assistida para a prática dos atos da vida civil. Percebam bem que eu passei para vocês 2 espécies de capacidade. Existe a capacidade de direito, que é a aptidão para adquirir direito e contrair dever, que todas as pessoas possuem. De outro lado, existe a capacidade de fato, que é uma aptidão que nem todo mundo tem, que é a aptidão para praticar sozinho um ato da vida civil. Disse que quando a pessoa não apresenta capacidade de fato, é possível suprir essa falta de capacidade de fato por meio de 2 institutos, ou da representação ou da assistência. Vamos juntos agora harmonizar essas 2 ideias que eu lancei, da capacidade de direito e da capacidade de fato. Conto aos meus amigos. Imaginem um bebezinho, um menino de 1 ano, uma criancinha de 1 ano. Esse bebezinho, pergunto a vocês, pode ser proprietário de um apartamento? Essa é a pergunta. Um bebezinho pode ser proprietário de um apartamento? Resposta, claro que sim. Por que um bebezinho pode ser proprietário de um apartamento? Ele pode ser proprietário de um apartamento porque ele tem a chamada capacidade de direito. Então, por isso é que ele pode ser proprietário daquele apartamento.
Pergunta número 2. Esse bebezinho, Gugu Dadá, ele quer vender aquele apartamento, ele pode? Resposta. Sozinho não. Por que não? Porque embora ele tenha a capacidade de direito, ele ainda não tem a capacidade de fato, que é aquela aptidão para praticar pessoalmente os atos da vida civil. Então percebam, meus amigos, é como se o ordenamento tivesse distribuído direitos a todos. Mas você aí, se você vai poder praticar, exercitar esse direito pessoalmente, isso é outra história. Pode ser que você não possa. Muito bem. Vamos lá para o resumo da nossa aula de hoje. Vimos hoje os atributos da personalidade. Os atributos da personalidade são o nome civil, o estado civil, o domicílio e a capacidade. Quando falamos do nome, nós informamos que o nome apresenta a natureza jurídica de direito da personalidade, que toda pessoa tem direito ao nome e que o seu nome deverá apresentar pelo menos 2 elementos, o prenome e o sobrenome. Apresentamos ainda, neste encontro de hoje, a possibilidade excepcional no nosso ordenamento de haver a modificação do nome de uma pessoa, afastando o tão falado princípio da imutabilidade do nome. Numa segunda parte da nossa aula de hoje, estudamos o Estado Civil nas suas 3 aferições. Vimos que o Estado Civil apresenta a aferição política, a aferição familiar e a aferição individual. Vimos ainda o que significa a expressão ações de Estado. Vimos na aula de hoje ainda o estudo do domicílio. E quando vimos o domicílio, eu lembrei a vocês os 2 elementos fundamentais para a conformação do domicílio, que é a residência e o ânimo daquela pessoa de permanecer ali. Vimos a possibilidade de pluralidade de domicílios. Vimos que para aquela pessoa que não apresenta ânimo de permanecer, o domicílio dessa pessoa será onde ela for encontrada, conforme artigo 73 do Código Civil. Vimos ainda aquela pequena classificação sobre o domicílio, que o domicílio poderá ser voluntário, necessário ou contratual. Vimos, por fim, o 4º atributo da personalidade, que é a capacidade. A capacidade, ela por sua vez, poderá ser de direito, chamada também de aquisição ou gozo, e a capacidade poderá ser de fato, exercício ou ação. Muito bem, meus amigos, estamos encerrando mais um encontro de hoje. Vimos na aula de hoje aí os atributos da personalidade. Já convido os meus amigos para o nosso próximo encontro, a nossa 3ª aula neste curso As Pessoas no Código Civil de 2002, em que nós iremos trabalhar a teoria das incapacidades. Nós iremos aprofundar aí o papo sobre capacidade, estudando a problemática que envolve os incapazes, quem são os incapazes. Estudaremos ainda as formas de obtenção de capacidade e, sobretudo, a emancipação no nosso próximo encontro. Lembro aos meus amigos que dúvidas, sugestões, não deixem de enviar aí para o e-mail do programa saberdireito@stf.jus.br. Agradeço aos meus amigos aqui presentes, aqui nos despedimos. Muito obrigada pela atenção.